Boa tarde, alunos. Agora a gente vai dar início à nossa correção da atividade sobre o emprego da classe. A gente ouve um vídeo explicativo, logo após houve essa atividade, da qual a gente vai fazer a correção. E o uso da crase, vocês puderam compreender através daquele vídeo que ela é o que? Nada mais do que a junção do artigo a com a preposição a. Como assim, tia? A gente sabe que dentro de uma frase tem um termo regente, ou seja, aquele que faz. E tem aquilo que se gera a consequência, que é o termo regido. Tem o termo regente e o termo regido, ou seja, o que se é falado e o que se é falado do termo regente. Essa ligação entre esses dois termos é feita pela preposição, que a gente viu na questão da regência nominal, né, gente? As preposições são aqueles que ligam o termo regente ao seu complemento. Pronto. Mas há uma preposição com a letrinha a. Mas às vezes em algumas frases esse a vem seguido de um artigo a com o seu substantivo. Então, tia, em algumas frases soa eu falar o ar duas vezes, algumas poderia soar. Mas para que isso não ocorresse, eles juntaram a formação de um A só, acraseado. E esse acraseado é a mudança do acento. O acento agudo não tem um sentido para a direita, o acento craseado tem um sentido para a esquerda. Então, é esse o sentido da crase, do acento sobre a letra A. E este acento faz com que esse haja apenas um som duplo do A, mas que eu não escreva o A. Ele tem um som duplo, parece que eu estou falando o A duas vezes, mas eu não escrevo, tá certo? Vamos entender mais um pouquinho no decorrer das nossas atividades. E só para lembrar, nossa prova, avaliação bimestral de português vai ser segunda-feira. Então, a gente vai fazer a correção dessa atividade. Logo após, eu vou passar uma atividade, uma revisão bem pequena, para que a gente possa comentar na próxima aula, que nossa aula vai ser sexta-feira. Teremos uma aula online, quero que todos estejam lá nessa aula, onde a gente vai comentar cada questão. Vai ser uma revisão curta, porque ela vai ser bem comentada. Então, a gente vai corrigir e comentar, onde a gente vai, se caso necessário gerar alguma dúvida, a gente vai tirando, tá certo? Então, assim, vamos continuar agora com a nossa correção. Nessa correção, foi pego um fragmento, ou seja, uma parte de um livro chamado O Mulato, é uma narração de um conto colonial, na época colonial, de Aloysio Azevedo. É bem conhecido este livro, que talvez no próximo ano vocês escutem muito sobre ele. Gente, ó, na primeira questão ele pergunta: identifique a frase que foi transcrita sem o necessário acento indicador de crase. A opção primeira, para chegar à fazenda. Lembrando, gente, que a crase, logo que ela é a junção de um artigo a, o artigo a, ele só acompanha um substantivo feminino. Então, eu só vou utilizar a crase num substantivo feminino, tá certo? Gente, olhem só. Então, a primeira questão é o item da primeira frase, tá certo? Segunda questão. Na passagem, deixou que o cavalo corresse à toa, a crase compõe uma locução adverbial que indica. Lembra que são advérbios? São aqueles complementos que modificam ou intensificam o verbo. Vamos olhar aqui, ó. Corresse, o verbo correr, está sendo modificado, alterado ou intensificado pela expressão à toa, que é um advérbio, né? Uma locução adverbial, porque são duas palavras. E ele está complementando esse verbo, dando um sentido de negação à ação, dando um sentido de lugar, de modo ou de meio. Gente, vai ser de modo, porque foi a forma como ele fez a ação, né? Então, à toa. Prestem atenção, por que, tia, o A craseado tem um som duplo? Olhem só. O cavalo corresse à toa.
você está sentindo que o A, ele tem uma pronúncia mais prolongada. Então, é esse o sentido da crase. Na leitura, você pode também já compreender quando você utiliza a crase. Mas preste atenção, sempre é no substantivo feminino, tá? Então, quando você vê um substantivo masculino em frente do A, é só uma preposição, não é um artigo e nem é uma crase, é só uma preposição. Questão 3. No trecho, a falar-lhe coisas estranhas, não há crase. Por quê? Olhem só, gente. Porque não se usa crase antes do verbo. Não se usa. Se a crase, ela acompanha um artigo, o artigo sempre está ao lado de quem? Do substantivo ou do adjetivo. Não classifica verbo. Nunca se classifica verbo junto com um artigo. Então, se ela é a junção de um artigo, ela nunca vai estar próximo a um verbo, tá certo? Quarta questão. Na parte ameaça brutal, a crase é a contração da preposição exigida um verbo com o artigo a, que define o substantivo ameaça. Aponte o referido verbo. Seria o verbo passar. Ó. A ameaça brutal. A crase é contração da preposição exigida por um verbo. Aqui, ela não está relacionada ao verbo, digamos, uma relação como a gente falou. Ela nunca vai estar do lado do verbo, mas ela fez referência a uma ação da ameaça, né? Junto com um sentido de substantivo, não como de ação, né? Então, assim, gente, qual seria? Passar a ameaça brutal, tá certo? Questão 5. Entrego-te à justiça. A crase forma um objeto direto. Aliás, desculpa, amor. Objeto indireto. Olhem só. Por que ele é um objeto indireto? Vocês se lembram que a crase, ela nada mais é do que uma preposição. E quem é a preposição? É aquela que complementa o verbo intransitivo. Se o verbo é intransitivo, o objeto vai ser indireto, tá certo? Então, a crase sempre vai ser um complemento de objeto indireto, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais. E na próxima aula, a gente vai fazer uma aula online, na sexta-feira, não falta. Vai ser a correção da próxima atividade que eu vou enviar hoje, tá? Então, tenham uma boa correção.